Glorificado seja Deus pela vida, pela salvação. Glorificado seja Deus por esse momento ímpar que Ele nos concede de meditar na sua palavra. Neste momento nós vamos estar meditando na palavra de Deus que se encontra no livro de Naum. É mais um dos profetas menores. Aqui quem vos fala é a missionária Zélia, missionária da Segunda Igreja Presbiteriana em Campina Grande, membro da missão Cariri para Cristo. E aqui nós estamos a anunciar a ação de Deus em prol daqueles que nele crê. Precisamos conhecer a palavra, como nós meditamos outro dia. O Senhor nos convoca a conhecer e a prosseguir conhecendo o Senhor, conhecendo a sua palavra, a palavra esta que é onde ela vai, não volta vazia, mas faz aquilo que ao Senhor apraz. E hoje nós vamos meditar no capítulo 1 do livro de Naum. Como já disse, Naum é um dos profetas menores. A Bíblia é composta de 17 livros que são chamados livros proféticos, sendo 5 profetas maiores e 12 profetas menores. Naum está dentro deste grupo. O livro de Naum, ele é composto de 3 capítulos. Se a gente estiver lendo esses capítulos na Bíblia de Estudo Conselheira, nós vamos ter o versículo 1, que fala da sentença contra Nínive, livro da visão de Naum da cidade de Eclon. Aí o título do capítulo 1, que é do verso 2 em diante, é a ira e a misericórdia de Deus, que é composto de 15 versículos. O capítulo 2 é a queda de Nínive, que é composto de 13 versículos, e o capítulo 3 é a ruína completa de Nínive, que é composto de 19 versículos. Assim está aí a composição deste livro. Se você tiver a Bíblia de estudo do expositor, você vai contemplar esse livro de forma mais detalhada. É o mesmo 3 capítulos, mas você vai encontrar no capítulo 1, o título é Os Atributos de Deus, e neste mesmo capítulo vai do verso 1 ao verso 8. Já no verso 9 ao verso 11, você vai ter o título O Juízo de Nínive, Destruição. Aí você vai ter do verso 12 a libertação de Judá, até o verso 14. Já no verso 15, antes tem o título O Programa Missionário dela no Milênio. O capítulo 2 você vai contemplar Judá é encorajada contra o invasor assírio, que vai do verso 1 e verso 2. Para o verso 3 até o verso 6, o título é Nínive irá vivenciar o juízo, batalha nas suas ruas. Já no verso 7 e verso 8, o título é O Cativeiro de Nínive. O verso 9 tem por título Nínive é saqueada. Do verso 10 ao verso 12 é a total ruína dela. Do verso 13... O verso 13, que diga não é o verso 13 tem por título Deus é o destruidor dela. No capítulo 3 você vai ter, dos verso 1 ao verso 4, o título é Os Crimes e as Guerras de Nínive, o motivo da sua condenação. Do verso 5 ao verso 7, o título é O Juízo da parte de Deus. Do verso 8 em diante, até o verso 19 é o justo juízo divino. Aí eu citei como o livro de Naum é dividido na Bíblia de estudo do expositor. Entretanto, o conteúdo é o mesmo, independente da Bíblia que você esteja. Seja ela a Bíblia de estudo conselheira, seja ela a Bíblia de estudo do expositor, seja ela a Bíblia visual com infográfico. Na Bíblia visual com infográfico, você vai ter os mesmos títulos que a Bíblia de estudo conselheira. A Bíblia de estudo de Genebra, você vai contemplar os títulos da seguinte forma: A ira e a misericórdia de Deus, no capítulo 1. No capítulo 2 você vai encontrar o cerco e a tomada de Nínive. E no capítulo 3 você vai ter a ruína completa de Nínive. Não se subdivide. A única Bíblia das que eu estou apresentando que faz a subdivisão é a Bíblia de estudo do expositor. Eu vou fazer a leitura do capítulo 1 do livro de Naum. E vamos conversar um pouco sobre este capítulo, mas vamos apresentar alguns critérios que são apresentados tanto na Bíblia de estudo conselheira, como na Bíblia de estudo de Genebra, bem como na Bíblia visual com infográfico. O capítulo 1 do livro de Naum nos diz: Sentença contra Nínive. Livro da visão de Naum, da cidade de Eclon. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação contra os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são a poeira dos seus pés. Repreende o mar e ele seca, faz com que todos os rios fiquem secos. Bazã e o Carmelo desfalecem, e as flores do Líbano murcham.
Os montes tremem diante dele, e as colinas se derretem. A terra se levanta diante dele, sim, o mundo e todos os seus moradores. Quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por ele demolidas. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Mas, com indignação transbordante, acabará de uma vez com o lugar dessa cidade. Com trevas, o Senhor perseguirá os seus inimigos. O que é que vocês estão planejando contra o Senhor? Ele mesmo os consumirá completamente. A angústia não se levantará duas vezes, porque ainda que eles se entrelacem como os espinhos e se saturem de vinho como bêbados, serão inteiramente consumidos como palha seca. De você, Nínive, saiu um que planeja o mal contra o Senhor, alguém que aconselha a maldade. Assim diz o Senhor: por mais seguros que estejam e por mais numerosos que eles sejam, ainda assim serão exterminados e passarão. Meu povo, embora eu o tenha afligido, não o afligirei mais. Quebrarei o jugo deles que pesa sobre você e romperei os laços que prendem. Porém, contra você, Assíria, o Senhor deu ordem para que não haja posteridade que leve o seu nome. Do templo dos seus deuses exterminarei as imagens de escultura e de fundição. Farei a sua sepultura, porque você é desprezível. Eis sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, do que anuncia a paz. Celebre as suas festas, ó Judá. Cumpra os seus votos, porque o ímpio não mais passará por você. Ele foi inteiramente exterminado. Fiz a leitura do capítulo 1. No capítulo 2 nós temos a queda de Nínive. No capítulo 3 nós temos a ruína completa. Precioso é buscar a face do Senhor. Precioso é aprender com o Senhor. Esse livro foi escrito em 713 a.C. E este livro, de acordo com a Bíblia, de visual com infográfico, ele apresenta ideias, 4 ideias centrais nesses 3 capítulos. A saber, a primeira ideia central é que Deus castiga aqueles que falham em viver de acordo com o arrependimento que tiveram antes. A segunda ideia central é que Deus é um guerreiro que declara guerra contra aqueles que se opõem a ele. A terceira ideia central é que Deus pune aqueles que são violentos, idólatras, desonestos, materialistas e cruéis. E a última ideia central desse livro é que Deus libertará o seu povo do cativeiro e o restaurará. Ainda falando a respeito deste livro, que é composto dos 3 capítulos, como já citei, é um livro que, se você fizer o somatório de todos os capítulos, é um livro menor do que o Salmo 119, pois você olha no primeiro capítulo, você tem 15 versículos. Quando você olha no segundo, você tem 13, que dá 28. Quando você olha no terceiro capítulo, que você tem 19, então se você vai ter um texto com 47 versículos, que é menor também do que o Salmo 18. Entretanto, você contempla riquezas da preciosidade, da fidelidade de Deus à sua palavra. Deus é fiel em cumprir a sua palavra. Ainda falando a respeito do livro como um todo, qual é o propósito deste livro? Além das ideias centrais que o livro apresenta, esse livro apresenta 3 verdades fundamentais e apresenta um propósito. De acordo com a Bíblia de Estudo de Genebra, o propósito deste livro é confortar Judá ao anunciar julgamentos futuros contra Nínive. E as verdades fundamentais deste livro a primeira verdade é a glória de Deus em julgamento é digna de louvor. A segunda verdade fundamental é que Deus julgará Nínive, assim como as outras nações, por maltratar o seu povo. A terceira e última verdade deste livro é: Deus manteria o seu povo fiel a salvo e o restauraria da destruição e do exílio. Ainda neste livro, nós vamos contemplar, de acordo com a Bíblia de Estudo de Genebra, Cristo em Naum. O livro de Naum não contém profecias messiânicas diretas, mas, ainda assim, as expectativas de julgamento contra Nínive e da salvação do fiel povo de Deus são cumpridas finalmente em Cristo. Jesus e seus apóstolos declararam salvação para o povo de Deus e julgamento contra os inimigos dele. Na verdade, Cristo começou o seu julgamento e a dar salvação na sua primeira vinda,
conforme João capítulo 5, versículo do 22 ao 30. Hoje, a guerra espiritual na qual a igreja está constantemente envolvida, conforme Mateus capítulo 16, verso 18, e Efésios capítulo 6, do verso 10 ao 17. Dá continuidade a esse processo apresentado no livro de Naum. Além disso, quando Cristo retornar em glória, ele destruirá todos os poderes contrários e entregará o reino para o seu Pai, para que Deus seja tudo em todos, conforme 1 Coríntios capítulo 15, versos do 24 ao 28. Ainda quero fazer ênfase uma outra colocação que eu considero importante conhecermos. Quando a gente lê um livro, a gente ficar familiarizado com o que o livro expressa e assim podermos meditar. Saber que aonde a palavra de Deus vai, não volta vazia, como diz em Isaías 55, verso 11. Saber, como diz em Hebreus 4:12, que ela é como espada de dois gumes, que faz divisão entre a alma e o espírito, junta em medula e conhece o intento dos nossos corações. Com relação ao livro de Naum, ainda queremos dizer que provavelmente o livro de Naum foi escrito em Jerusalém, onde o profeta testemunhou o cerco da cidade pelo rei assírio Senaqueribe e seu exército, como está escrito em 2 Reis, capítulo 19, verso 35. O nome do profeta significa consolação, ou seja, o nome Naum significa consolação. Considera-se que o livro de Naum e o livro de Jonas se completam por apresentarem dois aspectos do caráter de Deus em dois momentos distintos da vida e história da cidade de Nínive. Em Jonas, ou seja, no livro de Jonas, que também é um profeta menor, a primeira mensagem é descrita a misericórdia e a compaixão de Deus pelos seus habitantes pecadores e faz um chamado ao arrependimento, que é correspondido. Isto você encontra no livro de Jonas. Naum, que vem um século depois, ou seja, 100 anos depois, enfatiza o juízo divino como consequência da crueldade, violência, saques, bruxaria e prostituição que imperavam na cidade. Queremos enfatizar com isso que Deus não se alegra com aquele que maquina crueldade, com aquele que não está nem aí pela violência. Deus se incomoda com você, comigo, com todos nós. E espera que não estejamos a achar normal a violência que acontece. Ser neutro com relação à bruxaria e à prostituição, pois isso não é agradável aos olhos de Deus. Olha que no capítulo 1 que nós lemos de Naum, ele enfatiza no verso 3 e no verso 7 a seguinte colocação: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocenta o culpado. E no verso 7 diz: o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Você tem se refugiado em quem? Na Bíblia de Estudo Conselheiro diz: os dois aspectos do caráter de Deus apresentados por Naum e Jonas, dois profetas, são importantes e essenciais para a compreensão adequada da sua natureza. Vale mencionar que, embora a misericórdia de Deus não seja enfatizada no livro de Naum, como é enfatizada no livro de Jonas, ela ainda está presente. Deus é paciente, poderoso e bom, como li nos versos 3 e 7 do capítulo 1. Uma outra coisa a enfatizar é que o conteúdo da mensagem profética é a completa e imediata destruição de Nínive, a capital da Assíria, o maior e mais florescente império daquele tempo e centro da civilização e do comércio do mundo. Nínive era considerada indestrutível, a ponto de se ver como um império. Entretanto, lembremos que quem é soberano é aquele que criou os céus e a terra. Quem é soberano é aquele que te trouxe à existência. Quem é soberano é aquele que é com o teu deitar, com o teu levantar, com a tua entrada, com a tua saída, em todos os dias da tua caminhada. Quem é soberano é aquele que faz divisão entre a alma e o espírito e conhece o intento do teu, do meu, do nosso coração. Quem é soberano é aquele que tem o poder de dar ordem a tudo e a todas as coisas. É aquele que é Senhor da vida. É aquele que pode fazer com que você tenha vida e vida em abundância. Pois assim disse Jesus: o ladrão veio matar, roubar e destruir. Eu, porém, vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Como está declarado em João, capítulo 10, versículo 10. O Senhor, Ele tem misericórdia, mas Ele não inocenta o culpado. Por isso, o apóstolo João nos convoca a confessarmos os nossos pecados. Pois o apóstolo Paulo deixa claro em Romanos 3 que não há um justo nenhum sequer, todos estão destituídos da glória de Deus. Em Romanos 3, 23. Romanos 3:10 diz que não há um justo nenhum sequer. Em Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte. Que morte? A morte espiritual, a separação completa de Deus.
Mas a segunda parte do versículo diz que, se de um lado o salário do pecado é a morte, do outro lado o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o Senhor. Por isso, dizendo o texto que o apóstolo João disse em 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quando você lê, por exemplo, o livro de Jonas, profeta menor, você vai contemplar que o Senhor envia Jonas a ser profeta em Nínive, para que eles se arrependam. E quando acontece o arrependimento, Deus o poupa da destruição. Entretanto, um século depois, eles abandonam Deus. Eles passam a perseguir o povo de Deus. E o Senhor ordena a destruição de Nínive. Não só ordena, mas assim acontece. O Senhor hoje te dá a oportunidade de você ouvir a palavra dele. Saber que ele é um Deus zeloso, mas também saber que ele é aquele que não poupa os que o abandonam. O Senhor te dá a oportunidade de você confessar o seu pecado, ser lavado no sangue do Cordeiro, como diz em Isaías 1:18, se tornar mais alvo do que a neve, mais branco do que a lã, e assim poder entrar no Santo dos Santos e bendizê-lo, na beleza da sua santidade. Entretanto, se você desprezar essa tão grande salvação, você espere as consequências que podem a ti chegar. Porque é você quem está desprezando aquele que quer te dar, através de Cristo Jesus, vida eterna com ele. Pois o próprio Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O ser humano caiu, como mostra lá em Gênesis capítulo 3. Mas Deus mostra no mesmo capítulo 3, do verso 15, que enviaria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. E esse esmagar era dar a oportunidade para que aquele que caiu pudesse se voltar para Deus. E aquela oportunidade descrita lá em Gênesis permanece ainda hoje, viva e eficaz. Jesus veio, tomou a forma de homem, pois diz em João 1,14 que o verbo se fez carne, aquele verbo que está lá no capítulo 1 de Gênesis, o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. E essa glória é exatamente para que o homem que se encontra separado de Deus possa ser restaurado e possa ter comunhão com ele, através de Cristo Jesus, o Senhor. Tenha essa comunhão. Lembre-se que ele é bom, o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Diz o salmista que os que habitam no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Descanse no Senhor. Que Deus dê uma semana de paz a você e a toda a sua família. Seja com você aonde você colocar a planta do seu pé. Seja com a sua casa, que todos gozem de inteira paz. Saiba que só em Cristo Jesus é que se goza essa inteira paz. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.